Olá, leitores do Canudos Acontece. Hoje estamos aqui com o vereador Augusto Maia, que é professor, teólogo e assistente social. Está no seu primeiro mandato como vereador aqui no nosso município de Canudos. Então, Augusto, antes da gente iniciar no seu cargo de vereador, poderia contar um pouco sobre a sua trajetória e como todas essas áreas se conectaram na sua vida? Poderia iniciar por ordem, de primeira para a última área. Professor, teólogo. Então, Gil, foi um prazer. Obrigado pelo convite. É muito importante essa entrevista para que as pessoas da comunidade Canudos possam ver o nosso trabalho de perto. Então, como eu falo sempre, que eu tive muitas inspirações da minha família. A minha família sempre foi uma família bastante, digamos assim, ativa em Canudos. Minha mãe sempre participou junto à Igreja Católica do São Gonçalo, das quadrilhas, e eu sempre crescendo com isso, foi forjando assim o meu caráter nesse sentido. E a primeira profissão que tive foi o magistério. Eu estudei e senti o gosto mesmo de querer ser professor quando eu tive a oportunidade de estagiar. E depois, logo do estágio, eu dei uma aula lá para a dona Maria José. Ela gostou tanto do meu trabalho, dessa aula, que me convidou para ser professor. Então, a primeira profissão, de fato, eu sou professor. E logo depois, tive o desejo de aprender uma língua, né, para ser bilíngue, e queria aprender o inglês, porque eu gosto muito, né, de sonhar cantando músicas em inglês e também falar inglês. Só que eu procurei um curso em Euclides e a professora já estava indo para São Paulo. Então eu fiz o curso de assistência social, meio sem querer, mas decorrência do curso, eu gostei muito dessa matéria, porque trata assim de pessoas, de querer ajudar as pessoas através da justiça, de buscar as leis, de fazer com que as leis sejam praticadas e observadas em nosso município. E, partindo disso, em 2001, eu tive a oportunidade, por Deus, de me converter ao evangelho, e daí surgiu, alguns anos depois, a necessidade de querer aprender mais sobre a Bíblia, sobre a construção do mundo, sobre as pessoas, sobre Deus, o principal. Aí fiz o curso de teologia, que me ajuda muito nas minhas atividades. Augusto, você está no seu primeiro mandato como vereador. Então, como tem sido essa sua experiência inicial aqui na política? Está sendo tudo aquilo que você esperava? Então, Gil, sempre foi o meu sonho, né? Eu sempre gostei da política. Pouca gente sabe. Eu me candidatei em 96, né? Na época, existiam três candidatos a prefeito, que era Canudos, era Zito e Vavá. E naquela oportunidade eu tive essa feliz, na coincidência, não tive a oportunidade de ganhar, né? Mas era um jovem, praticamente uma criança, mas eu gostei do processo, de estar indo nas casas das pessoas, e de lá para cá sempre teve o desejo. Aí Doeta, meu amigo, companheiro, o nosso saudoso Doeta, ele quis entrar na política e eu ajudei. E eu sempre falei para Doeta, Doeta, no dia que você sair, eu entro. E Doeta tentou uma vez, na segunda vez ele não deu para estar, e eu vim como candidato, perdi a primeira, mas na segunda, a chance que eu tive, eu consegui ser um candidato e vencer nas eleições para vereador. E isso tudo vem assim de família. João Nilson quis, meu irmão, tentar a primeira vez, não conseguiu, e hoje, se meu pai estivesse vivo, eu estaria muito feliz com o filho dele aqui na Câmara, na Casa do Povo. Augusto, como você concilia todas essas suas funções de professor, teólogo e assistente social, e se essas funções também influenciam as suas decisões aqui no Legislativo? Olha, Gil, eu sempre falo que Deus me deu assim a oportunidade de escolher as coisas certas na hora certa. Como professor, eu não comecei como um professor de educação física, mas eu fui, né, pelo meu jeito de lidar com a juventude, com o jovem,
as escolas foram vendo e me colocando nesta área. Então, por ser professor hoje de educação física, eu tenho tempo, né, para ensinar, também tempo para ver, para estar observando a cidade, olhando as coisas que devem ser cobradas e também nos dias de culto a gente tem que sempre separar o principal, né, que é sempre estar assim na casa do Senhor. Tenho falhado muito nessa área, mas dá para conciliar assim quando a gente tem tempo. E Deus foi muito bom comigo, porque me deu esse tempo para que eu possa fazer. Sendo teólogo, Augusto, qual a sua visão sobre a fé e a espiritualidade e se a religião influencia nas suas decisões aqui na Câmara? Então, Gil, sendo teólogo, eu sempre observo o seguinte: antes de me candidatar, os irmãos falavam para mim, né, do meu desejo e às vezes eles falavam: não, Augusto, esse não é o caminho. Você pode se corromper, não é? Mas chegando aqui, por ser teólogo, por estar observando a palavra de Deus, a gente se impõe, né, no sentido porque aqui no caminho da política é um caminho muito, digamos assim, muito sério, em que aparecem algumas armadilhas e você tem que se esquivar. Então, a questão de estudar a Bíblia, de ser teólogo, me ajuda nesse sentido, para que eu possa sempre temer a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que a gente deve temer, né? Deus não está vendo, você pode estar em algum lugar sozinho fazendo as coisas erradas, mas lá os olhos do Senhor estão lá. Então, eu trago isso para a Câmara. Todas as minhas decisões, tudo que eu converso aqui, Deus está vendo. Isso me ajuda muito a ter esse temor de Deus. Augusto, com a sua experiência como professor, há algum projeto ou alguma ideia que você gostaria de destacar? Então, Gil, como professor, eu vejo de perto as necessidades, né, da escola, da educação. E eu coloquei um projeto já há bastante tempo atrás, que é o projeto de evasão e abandono escolar. Então, tem esse projeto que ajuda as escolas a estar observando essa questão. E esse ano, graças a Deus, a evasão e o abandono escolar diminuiu bastante. Também tem a questão de saúde bucal para os professores. O professor que anda com a voz cansada de vários anos de prática de aula, por conversar, gritar às vezes com os alunos, tendo problema nas cordas vocais, esse projeto serve para solucionar esse problema, porque vai ter um fonoaudiólogo à disposição para que os professores possam estar fazendo esse tratamento, né? Também eu criei também na Câmara, aprovado pelos vereadores, banco de voluntários, que são pessoas que possam ser voluntários para ajudar as crianças numa aula extra classe, não é dentro da jornada escolar, mas extra classe você pode ajudar o aluno com pintura, artesanato, carpintaria, corte de cabelo, e esse projeto já foi aprovado enquanto eu estou aqui. Perfeito, Augusto. A pergunta agora é semelhante à anterior, só que agora no âmbito do assistencialismo social. Alguma iniciativa focada nesse âmbito? Então, Gil, apesar de pertencer a essa área, eu não entro muito porque eu falo sempre que temos pessoas profissionais capacitados. Eu só dou minhas opiniões, né, naquilo que eu vejo que me cabe. A secretária Shirley, que é uma pessoa maravilhosa, uma profissional de excelência, que vem fazendo há muitos anos aqui em Canoas um trabalho. E Shirley é cercada de vários assistentes sociais, de várias pessoas capacitadas. Então eu não entro nessa área, só dou minhas ideias, os meus pontos de vista, algumas vezes necessários. Partindo agora, Augusto, para a reta final da nossa entrevista, quais são os seus projetos futuros? Pretende se candidatar? Se recandidatar como vereador, Augusto? Então, Gil, apesar de entrar e ver como é a situação aqui na Câmara, eu penso, não é? Porque Deus me deu essa oportunidade e eu acredito que até onde Deus quiser que eu esteja, eu vou estar. Então eu pretendo, na eleição que vem, ser novamente candidato, para que eu possa dar continuidade, sobretudo naquilo que ainda falta para fazer nesta cidade. Perfeito, Augusto. Falamos um pouco sobre as suas funções e sobre os seus 3 anos como vereador. Agora, faltando um ano para estar
vindo novamente as eleições, alguma iniciativa que você gostaria de destacar para esse próximo ano de eleição? Então, Gil, tem sim, né? Eu já era para ter colocado vários projetos, mas a gente tem que seguir aqui digamos, um ritual da Câmara, né? Então, eu tenho aí, sobretudo para o esporte feminino, quero criar o programa de incentivo ao esporte feminino, que eu tenho certeza que vai ajudar as crianças, as meninas do nosso futebol a ter, assim, digamos assim, um amparo legal para que essa prática de esporte possa ser praticada. Também criar o Conselho Municipal do Esporte. Já está o projeto feitinho, bonitinho, e eu já estarei enviando logo no início do ano aqui na Câmara para que os nossos clubes, os nossos técnicos, os nossos presidentes possam estar participando do orçamento anual para que eles também possam reivindicar uma quantidade econômica para que seja, digamos assim, destinada ao esporte de Canudos. E o Conselho é muito importante. Foi criado, Gil, e eu quero convidar você para fazer parte do Conselho Municipal da Juventude, no qual é um conselho que, para que a juventude possa lutar pelos seus direitos. Para você ter uma ideia, são destinados 37 mil reais, somente 37 mil reais, para o curso superior, na questão de transporte, o aluno, o jovem que queira estudar fora, destinado somente a essa quantidade. E o conselho vai estar brigando por digamos assim, que se faça justiça, uma quantidade maior para que seja destinado ao curso superior, aqueles jovens que têm o sonho de estudar fora, para que eles possam ter essas condições também de se firmar, ter uma casa para alugar, o transporte para ir e voltar, e isso é muito importante. Perfeito, Augusto. Augusto, o que o inspira a ter várias funções e há alguma mensagem que você gostaria de passar para os jovens que pretendem, assim como você, ter várias funções e também até estar entrando na política? Então, Gil, é muito importante porque, como eu falei no início, a minha bagagem vem da minha família, né? O meu pai era motorista, ele tocava violão, gostava de cantar, né? Ele fazia parte das quadrilhas aqui. Então, toda essa fase da minha vida com os meus pais serviu para que eu possa também estar criando esses projetos. Então, eu digo sempre ao jovem, olha, eu não fui um bom aluno no começo da minha vida, eu perdi o ano, teve um ano que eu só queria jogar bola, chegava, colocava os cadernos ali, ia jogar bola e no final do ano eu tive uma surpresa que entristeceu muito a minha mãe, né? A professora Fátima Lira, minha vizinha, foi em casa e disse: olha, dona Buita, o seu filho perdeu de ano. E ali minha mãe, naquelas pedras, porque antigamente não tinha máquina de lavar, as pessoas colocavam várias pedras e batia a roupa nas As pedras, lavadeiras. né? Então minha mãe ali batendo a roupa naquelas pedras ali recebeu essa mensagem da professora que entristeceu muito. Minha mãe me deu assim, digamos, um conselho e quero dizer para vocês que vocês têm um futuro maravilhoso, jovem. Vocês têm várias coisas aqui em Canudos que vocês podem ocupar, certo? Então, queira estudar, queira ser alguma coisa, porque vocês têm as portas todas abertas para vocês. E se vocês não conseguirem, mais ninguém consegue, porque eu tive um irmão que abriu a minha mente. Meu irmão Jonilson me viu ali nas cachaçadas, né, da vida, e ele puxou minha orelha dizendo: vai ficar nessa vida? Você não tem um futuro para seguir? Então, daquele dia para cá, eu abri os meus olhos, estudei, fiz meus cursos. Hoje eu sou professor, sou teólogo, sou assistente social e faço parte assim também do ministério, além das quatro paredes, que é uma coisa importante que eu gosto de fazer também. Então, muito obrigado, Augusto, por compartilhar a sua rica trajetória aqui com a gente. E para a gente estar encerrando aqui, Augusto, a nossa entrevista, alguma última mensagem que você gostaria de estar passando especificamente para o seu eleitor? Então, Gil, eu quero passar assim uma mensagem para os nossos queridos eleitores, né, a qual eu tenho um carinho muito especial, sobretudo para os jovens de Canudos, aos idosos, né, que eu amo demais cada idoso de Canudos. Eu quero dizer para vocês que vocês têm uma arma muito importante na mão de vocês, que é o voto. Virá o ano que vem, né, várias pessoas vão passar na sua casa, várias promessas, mas veja, dentre os candidatos, aquele
que você realmente, digamos assim, se identifique, né? Não venda seu voto, não venda por mixaria, não venda porque o seu voto pode transformar a sua rua, o seu voto pode transformar o seu bairro, o seu voto pode ajudar a transformar a cidade. Então, o seu voto é uma arma muito importante e eu queria deixar essa reflexão, né? Porque, Gil, já tem pessoas que estão pensando em construir casas, construir cozinhas, construir várias coisas, digamos assim, elas já estão preparadas. Eu quero dizer que não faça isso porque você vendendo o seu voto, você vai deixar a sua rua pior, o seu bairro pior e a cidade não vai sair do papel os projetos que a gente faz aqui. Então, é esse recado que eu quero dizer. Seu voto é uma arma na sua mão. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.